Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Daniela. Hoje o tema do estudo vai ser Vida no Campo, do capítulo 7 do livro Eventos Finais. Vamos estar discutindo a importância de sairmos das cidades para irmos para o campo. Qual que é o propósito de Deus para os seus filhos ao pedir com que eles não residem nas cidades? O que será que Deus pensou, que seria melhor para nós nesse quesito ao deixarmos a cidade? Então hoje vai ser discutido isso aqui hoje neste vídeo, tá? Desde já vou pedindo para você se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo porque é muito importante para o crescimento dele e para que outras pessoas também venham conhecer a mensagem do Senhor Jesus. Eu também tenho uma página no Facebook, que é com o meu nome, Daniela Pavese, tá? E depois eu vou estar divulgando no link deste vídeo aqui o endereço para que vocês possam estar também curtindo lá a página, porque eu faço lives ao vivo lá também sobre este livro, Eventos Finais. Então, quem quiser estar acompanhando os estudos lá também, pode estar acessando a página do Facebook. Só que antes da gente começar o nosso estudo de hoje, eu vou cantar um hino da cantora Alessandra Samadello que chama Salmos, tá? Então, assim, vai ser a capela, não vou fazer com playback, tá? Então, peço que nesse momento que eu vou estar cantando assim, que vocês possam estar em oração, meditação a Deus, para que Ele venha nos ajudar a compreender o que vai ser dito aqui e principalmente para que Ele venha a ajudar a mudar o nosso caráter e a ter uma relação mais íntima com Ele. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor, confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer. Eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao
pecador que sou, amém. Que essa mensagem tenha te ajudado a meditar em Deus, em ter uma comunhão melhor com Ele, né? Que este é o objetivo dessa mensagem aqui de hoje. Que Deus possa abençoar a vida de cada um que vai estar assistindo esses estudos. Bom, vamos dar início então ao nosso estudo, que fala sobre Vida no Campo, capítulo 7, eventos finais. Quem quiser estar adquirindo esse livro, vocês podem estar adquirindo na Casa Publicadora Brasileira. Esse livro, gente, ele é maravilhoso para estudo, porque ele fala exatamente sobre os eventos que estão acontecendo nesse momento e como devemos nos preparar. Então é muito importante a gente ter livros como este em casa, para a gente poder estudar com a nossa família, poder se preparar, né, e se consagrar, que é o mais importante. Bom, aqui ela começa falando que o ideal de Deus para o seu povo não era que se aglomerasse em cidades. O ideal de Deus para o seu povo era que vivesse no campo e apenas fosse para as cidades para trabalhar e fazer o trabalho missionário. E ela vai citar mais para frente que não é necessário eu morar na cidade para fazer a pregação do evangelho, porque muitos questionam isso. Mas se todo mundo for morar no campo, o que vai acontecer em relação ao trabalho missionário nas cidades, né? A gente tem que se preocupar que nós devemos afastar a nossa família e a nós mesmos de todas as influências más da cidade. Deus deu essa orientação principalmente pensando nisso, porque ele sabia que ao estarmos na cidade, nós seríamos influenciados pelas coisas ali. Músicas, roupa, alimentação, tudo isso influenciaria de forma negativa os seus filhos. Então, para que os filhos de Deus não se perdessem, né? E então Deus pensou que o melhor para os seus filhos era que não se aglomerassem em cidades para ter uma melhor saúde e também para ter uma melhor comunhão com Ele. Inclusive aqui ela fala assim: deve-se sair das cidades o mais depressa possível e adquirir um pequeno pedaço de terra, onde seja possível ter um jardim em que os filhos vejam as flores crescerem e delas aprendam lições de simplicidade e pureza. Saiam das cidades, é minha mensagem neste tempo. Estejam certos que o apelo é para que nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Então, aqui é a orientação de Deus, né? Que as crianças cresçam no campo, vendo as plantas crescerem, né? Tendo a importância do cuidado da natureza de Deus, como os animais, né? E em relação também à questão da educação, que é diferente, porque várias pessoas, né, moram em aglomerações, em cubículos fechados, em lugares que não são arejados. Então Deus ele já pensou em tudo isso para que o seu povo tivesse uma melhor qualidade de vida e principalmente que os filhos se desenvolvessem melhor e tivessem uma melhor espiritualidade com Deus. É nítido a gente perceber que as pessoas que moram nas cidades, nós que moramos, a gente vê que a gente tem um ritmo mais estressante, né? A gente acaba vendo as aglomerações que acontecem com música, barulho constantemente, as influências que recebemos. Então Deus ele pensou em tudo isso, por isso que ele deu essa orientação, para que saíssemos das cidades, para que não nos contaminássemos com elas e também por conta dos juízos vindouros que viriam sobre elas e sem aviso prévio. E nós, por estarmos lá, acabaríamos também sendo prejudicados por conta disso, né? Então, é por isso que Deus dá essa orientação. O Senhor recomenda que seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora que não se imagina, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. Sua punição será proporcional aos seus pecados, ou seja, as coisas que a gente vê acontecendo hoje, crimes, acidentes, tudo isso são taças da ira, das gotas da ira de Deus sendo derramadas sobre as cidades. Porque há muitas coisas que estão fora, né, das leis de Deus neste meio. Então, a paciência de Deus, ela tem um limite. E esse limite está chegando ao seu final.
Por isso que a gente vê tantas coisas difíceis acontecendo na cidade sem explicação. Acontecimentos sucessivos. Então, tudo isso que vem acontecendo é uma forma de Deus punir aqueles que continuam em pecados. E é por isso que Deus pediu para que seu povo não residisse ali. Os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que realmente querem mudança de vida, que não querem se contaminar com esses novos valores que foram instituídos pela sociedade, que concordam com os valores bíblicos, né, com a mensagem da palavra de Deus. Então, esse era o propósito de Deus, que os filhos dele residissem no campo. E aqui ela continua dizendo: quando uma cidade é destruída, nosso povo não deve considerar essa questão como algo sem importância e pensar que, se surgir uma ocasião favorável, poderiam ser construídas casas nessa mesma cidade destruída. Ou seja, que todos os que desejam compreender o significado dessas coisas leiam o capítulo 11 de Apocalipse. Leiamos cada um dos versos e aprendamos o que ainda está para ocorrer nas cidades. Ou seja, ela fala para a gente estudar o capítulo 11 de Apocalipse, que fala sobre os acontecimentos que ocorreriam nas cidades. Que não adianta, por exemplo, ocorrer uma destruição e ser reconstruído, porque o propósito, o plano de Deus é que cada vez mais incidentes como esse aconteçam. Isso para chamar as pessoas muitas vezes à razão. E a gente vê que muitas vezes as pessoas são chamadas à razão naquele momento que aconteceu, né, aquele incidente, e depois que passa um tempo, que consegue reconstruir a vida, as pessoas se esquecem novamente tudo que aconteceu e voltam para os mesmos erros, para o mesmo pecado. Isso não pode acontecer conosco. Então, por isso que hoje essa mensagem é para alertar a mim e a você, para que realmente a gente se entregue a Jesus, para que atendamos o chamado dele. Eu sei que para muitos de nós não é possível a gente sair da cidade e ir para o campo, né? A realidade de cada um é diferente. Mas aqueles que têm condições e que podem fazer isso, façam, gente. Quando vocês entregam na mão de Deus, Deus ele faz com que as coisas aconteçam de uma maneira que vocês não têm ideia. Então as coisas podem acontecer, basta nós querermos isso. Então assim, Deus não é um Deus tirano, um Deus ruim. Ele pensou em cada detalhe porque ele sabe o que é melhor para a nossa saúde, tanto física como mental. Foi tudo bem pensado, né? O plano de Deus nunca foi ser construído cidades, né? Sempre foi um plano totalmente diferente. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades como fez Enoque. Devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Olha só que importante que está escrito aqui. Devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Tem pessoas que falam assim, eu preciso morar na cidade por conta que eu pego ônibus, por conta que meu trabalho é a tantos quilômetros de distância. Isso é desculpa, gente. Porque aqui fala que a gente deve vir para a cidade apenas para trabalhar e também para realizar o trabalho missionário. Devemos residir fora das cidades. Não há necessidade de você residir dentro de uma cidade só para poder fazer o trabalho evangélico. Até mesmo porque muitos de nós, muitas vezes, erramos muito em questão disso. Não realizamos o trabalho missionário. Conhecemos a palavra de Deus e não pregamos. Não enviamos a mensagem de Deus para outras pessoas. Então, isso é outro ponto falho da nossa parte que deve ser mudado. Olha só o que ela chega a dizer aqui. Não serão advertidas as cidades? Sim, não se deve colocar o povo de Deus nelas para morar, mas para visitá-las e para adverti-las do que está sobre vir a terra. Ou seja, eu vou na cidade para advertir as pessoas sobre os eventos que estão acontecendo e que Jesus em breve voltará. Que é preciso consagração, que é preciso deixar os pecados acariciados e mudar a nossa vida. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função. A nossa única função em ir nas cidades é isso. Não tem outro tipo de função. Quando a iniquidade predomina numa nação, sempre deve ser ouvida uma voz de advertência e orientação, como a voz de Ló se fez ouvir em Sodoma. Contudo, Ló poderia ter preservado de muitos males a família se não houvesse estabelecido seu lar naquela cidade pecaminosa e contaminada.
tudo quanto Ló e a família dele fizeram em Sodoma poderia ter sido feito mesmo se tivesse residido em um lugar a certa distância da cidade. Ou seja, eles não precisavam morar ali naquela cidade iníqua para poder realizar os projetos deles e desenvolver outras coisas que eles quisessem para a família. Eles poderiam sim ter morado longe dali e feito as mesmas coisas. Mas para eles não, a necessidade era estar ali naquela cidade, não importasse os pecados, as coisas ruins que existiam ali. E hoje é a mesma coisa, a gente sabe as coisas erradas que estão acontecendo na cidade, estamos vendo os nossos filhos serem influenciados pelas coisas negativas desse mundo, por músicas, moda. Tudo isso está sendo influenciado. Você tenta levar seu filho para as coisas de Deus e o mundo vai se achegando. As influências da rua, as influências de outras pessoas, de outros ambientes que frequentamos, acaba atrapalhando a educação cristã e até mesmo o nosso caráter cristão. Então isso deve ser repensado, gente. É nesse quesito que Deus pensou em tudo isso. Não é para o nosso mal, não é porque Deus é ruim. Deus ama muito a nós, por isso que Ele dá essas advertências, por isso que Ele nos dá essas orientações. Acontece que a gente quer seguir as coisas da nossa maneira, é por isso que tudo dá errado. É por isso que muitas vezes a gente não consegue dar uma educação de qualidade para os nossos filhos, por isso que muitas vezes a gente não consegue se consagrar a Deus como se deveria, porque as influências da cidade, a falta de consagração a Deus é o que atrapalha tudo isso. Então é hora da gente analisar e aqueles que têm condições de fazer isso, repensar. Ou se você não pode fazer isso nesse momento, reflita sobre isso, vai fazendo planos. Peça a orientação de Deus. Tente mudar algumas coisas na sua casa, no seu lar, que tem atrapalhado essa consagração. É importante pensarmos e analisarmos isso. Insisto com o nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar a espiritualidade. Cristo está para vir. Por esse motivo é que digo ao nosso povo, não considerem uma privação ser chamados a abandonar as cidades e se mudar para a zona rural. Porque muitos veem isso, né? Vê como uma privação, vê como algo, nossa, horrível. Ah, eu vou morar no campo, nada? Eu vou fazer o que no campo? Muitos pensam dessa forma. Mas é aí que está o erro, porque no campo vamos ter uma melhor qualidade de vida, vamos poder plantar o que vamos comer, que é o essencial, que é o importante, porque a gente sabe que vai chegar um momento que o comprar e vender vai ser muito complicado, muito difícil. Então, por isso que Deus já faz esses apelos, porque você não vai deixar para ir para o campo quando a perseguição começar. E aí, como que você vai se alimentar? Então, Deus já dá essa orientação antes para que você já plante o que você vai comer, tanto você como a sua família, para que vocês tenham produção para alimentar de uma maneira saudável, porque a gente sabe que por a gente residir nas cidades, a gente não pega as coisas 100% orgânicas. Os nossos alimentos não são 100% orgânicos. A metade do que nós comemos são industrializados e ainda possuem uma grande quantidade de veneno. Então, se formos no campo, até nessa questão vai ter uma melhora enorme. Então, essa é a grande importância. Pais, vão com a família para as cidades, porque em sua fantasia, eles pensam ser mais fácil ganhar o pão ali do que no campo. Os filhos, não tendo nada para fazer quando estão na escola, obtêm educação da rua, das más relações, adquirem hábitos nocivos e uma vida desregrada. Olha o perigo aí, onde o perigo reside, né? Você sai para trabalhar, deixa a criança em casa, ela volta da escola e ela vai ficar o tempo todo na rua. Então ela vai ter a educação da rua, as más influências da rua. Ela vai pegar tudo que é de ruim da rua e vai colocar no caráter dela. E depois, dificilmente, você vai conseguir mudar isso. Por isso que hoje a gente vê tantas famílias destruídas, por isso que a gente vê tantas famílias divididas, porque o pai ele não consegue ter poder sobre essa influência da rua. Tudo isso deve ser pensado, gente. Isso é uma realidade, sim. Todos nós temos alguém que perdeu o filho para as drogas, que perdeu o filho para o mundo. Então, assim, é algo a ser pensado. Se queremos criar os nossos filhos para o céu e se queremos estar preparados também para o céu, é preciso analisarmos essas questões. Porque nós estamos vivendo em momentos solenes, não é momento mais da gente ficar brincando com a nossa salvação e principalmente os nossos filhos. É importante pensarmos e analisarmos isso. As cidades estão cheias de tentação.
Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. Porque hoje a gente vê que tem jovens que estão dentro da igreja, estão dentro de uma congregação e não conseguem seguir o cristianismo corretamente, não conseguem viver o cristianismo verdadeiramente. Porque as influências de fora são muito mais fortes que as influências de dentro e deveria ser diferente, não é? Porque até os pais também estão contaminados com as coisas do mundo. Depois nós vemos aquelas orações tristes de pais pedindo oração pelos filhos, porque nem eles se consagraram e por essa questão de também não ter essa consagração e não transparecer essa consagração para os filhos deixaram a igreja, deixaram de seguir os caminhos de Deus. Eu não falo nem a igreja em si, mas eu falo de seguir a palavra de Deus. Isso é muito triste, gente. Por isso que se tiver algum jovem, alguma pessoa que esteja vendo esse vídeo, se você estiver afastado neste momento, volte para Deus. Está acontecendo tantas coisas terríveis neste mundo, tantos alertas Deus tem dado, e esse alerta está servindo hoje para você, para você se voltar a Ele, porque Deus ama você, você é importante para Deus. Deus quer você de volta. Então, não deixe as coisas deste mundo influenciar você, porque isso tudo é passageiro. Satanás coloca como uma coisa bonita, brilhante, que é muito melhor que as coisas celestiais. Mas não é. Nada é comparado ao que Deus tem preparado para nós. Não há uma família em 100 que tenha se beneficiado física ou mentalmente ou espiritualmente por residir em cidade. Isso é verdade. A gente não vê nenhuma questão positiva em criar uma família na cidade. A gente vê várias coisas negativas, depressão, crise do pânico, crianças mal criadas, crianças que passam o tempo todo jogando videogame, crianças que passam o tempo todo na rua falando palavrão, não tem limites, pais que muitas vezes estão dentro de casa e ficam o tempo todo em televisão, em celular, não tem um tempo dedicado à educação dos filhos. Então a rua é que está criando. Depois os pais colhem as consequências desses frutos maus. Então é hora de analisarmos, ver onde estamos errando, para que depois, quando jovens, os seus filhos não deixem os caminhos de Deus. Porque a situação mais triste é você ver os filhos deixando o caminho do Senhor. Porque quando se tem o exemplo dentro de casa já é difícil, imagina não tendo o exemplo. O exemplo deve começar pelos pais, que são o alicerce da casa, do lar. Não é da vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades, onde há constante agitação e confusão. Para muitos dos que residem nas cidades, sem ter um cantinho de relva verde em que pisar, que olham anos após anos para pátios imundos, becos estreitos, paredes e pavimentos de tijolo e céus nublados de poeira e fumaça, se pudessem ser levados a alguma região agrícola cercada de campinas verdes, matas, colinas e riachos, isso lhes pareceria quase um paraíso. Me desculpem. Então, ou seja, para quem sempre está acostumado a viver nesses cubículos fechados, que não consegue nem ver o céu, né? Para essas pessoas, continuação aqui do estudo, né? Para essas pessoas que sempre viveram em locais fechados, para elas, quando elas vão para esse tipo de ambientes, é como se fosse um paraíso, porque sempre esteve nesses lugares fechados, aglomerados. Então, quando se chega a um local como esse, é uma paz, é uma tranquilidade que não tem explicação. Várias vezes o Senhor tem me dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender, que foi o que eu falei no começo do vídeo, será bem sério. Devemos começar agora a atender as instruções que frequentemente nos têm sido dadas. Saiam das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e estarão livres da interferência do inimigo.
Então, vocês podem ver que ao longo desse texto sempre tem a mesma repetição. Saiam das cidades, não residam nas cidades, saiam o mais depressa possível. Então, essas são instruções de Deus para o seu povo. Acontece que muitas vezes nós somos teimosos, não queremos ouvir, queremos fazer as coisas da nossa maneira. É por isso que muitas coisas da nossa vida, principalmente a parte espiritual, está tão horrível. Porque não temos uma preocupação com a palavra de Deus, o que não nos é dito, para que possamos melhorar a nossa vida. Né? É preciso uma consagração total, uma entrega, e principalmente aceitar o que está escrito, porque muitas vezes a gente questiona, mas não é agora, é só quando acontecer mais coisas difíceis, tribulações. Não, o momento é agora, Deus está pensando no agora para você. Porque a gente está vendo as coisas acontecendo, desastres acontecendo a todo momento, que a televisão sempre está aí noticiando, e parece que a gente está assim, paralisado, parece que num sono. Acorda, gente, vamos acordar, vamos despertar, vamos começar a pedir mais forças para Deus, vamos começar a nos consagrar verdadeiramente, que está faltando isso na nossa vida. Vamos parar de ficar brincando de igreja, vamos parar de ficar brincando de ser cristãos. Não há tempo mais para isso, não há tempo mais para a gente ficar brincando em relação a isso. Isso aqui, esses estudos, são para despertar a mim e a você. Eu espero que a partir de hoje possamos estudar mais em relação a isso, pensar com carinho no que Deus tem colocado a nós, porque é para o nosso crescimento, não é para nos prejudicar, é para o nosso crescimento. Então, que Deus possa abençoar a sua vida e que esse estudo tenha ajudado a todos vocês. Muito obrigado e até o próximo estudo. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, principalmente se inscrever no canal, que é muito importante para que outras pessoas possam vir a conhecer essa mensagem. Tá bom? Que Deus abençoe. Até o próximo estudo. Tchau!